Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Vamos iniciar agora a nossa aula de número 4 sobre Revolução Russa, relacionados ao tema 4. Na aula anterior, nós começamos a corrigir o exercício da página 300 e 301. Agora nós vamos para a continuação da correção desse exercício, tá? Esse exercício teve lá na página 300 a primeira questão, que foi um texto que a gente respondeu nas alternativas A, B, C e D. E agora vocês vão olhar aí na segunda questão duas imagens, tá? Duas imagens. Uma imagem ligada a uma pintura mais realista, uma pintura mais decifrável, né? Eu posso dizer. E a outra imagem, a imagem 2, já é uma imagem mais diferente para discernir o que é isso daí. Mas não se preocupe não, que a gente vai já responder direitinho e ninguém vai ficar com dúvida. Na primeira imagem, o que a gente está vendo? Aí, uma imagem basicamente parecendo um trator, um carro aberto, enfim. E aí tem escrito embaixo, cartaz russo de 1930 com os seguintes dizeres: camaradas, juntem-se a nós na fazenda coletiva. Né? Uma mulher gritando, um homem sorrindo. Essa imagem, ela é uma imagem de sofrimento? Não, não é uma imagem de sofrimento. Ela é uma imagem, basicamente uma imagem de exaltação. Para isso, a gente tem que vir aqui. 1930. 1930. Quem governava a União Soviética em 1930? Quando a gente foi falar do surgimento da União Soviética, quando a gente foi falar desse processo de mudança, onde depois que Lenin morre, quem é que vai substituí-lo, a gente falou num cidadão chamado Stalin. A gente falou no Stalin, um ditador soviético que promoveu inúmeras mudanças, né? Instalou uma ditadura severa dentro da União Soviética. O Stalin, ele foi eleito em 1924 e ficou até 1953. Né? Ficou 29 anos no poder. No ano de 1930, esse cartaz aí, ele está basicamente fazendo uma exaltação. Okay? É uma propaganda feita para exaltar o governo do Stalin. Uma propaganda para exaltar o governo de Stalin. Por quê? Eu falei até para vocês na aula número 2. O Stalin, ele controlava a imprensa. Ele controlava a imprensa, ele manipulava, ele fazia se dar uma ideia de que ele era o pai dos fracos, pai dos oprimidos. E aí se fazia um monte de cartazes, um monte de pinturas e se espalhavam pela Rússia inteira como ele sendo uma pessoa boa, maravilhosa. Essa é a imagem que passava para o mundo inteiro. Então aí no cartaz, né, no cartaz 1, na letra A está dizendo qual contexto foi produzida a imagem 1. Né? Aí você vai colocar durante o governo de Stalin. A outra pergunta: que características chamam a atenção? Né? Homem e mulher do campo em forma de exaltação. Exaltação. Ou seja, felizes, avante, vamos para frente.
representando luta, mas não contra Stalin, a favor do Stalin, tá? E ainda tem uma, com qual finalidade provavelmente o artista a elaborou? Como uma forma de propaganda do governo stalinista. Como uma forma de propaganda do governo stalinista, ou seja, promoveu uma ampla propaganda, divulgação positiva do governo de Stalin. Nós temos a letra A. Na letra B, a imagem 2 representa algum objeto que você conheça. No caso, é uma resposta, pessoal. É uma resposta pessoal. Você vai analisar se tem algum objeto que você conheça, se você já viu, enfim. Aqui só dá para analisar cores, Dá para analisar cores. Mas o Kandinsky, que é esse pintor aí que fez essa obra em 1909 chamada de Dois Ovais, representava, vou botar aqui o pintor, representava o abstracionismo. O abstracionismo ele foi um modelo artístico que surgiu no início do século XX com o objetivo de se contrapor a um modelo artístico vigente, aquele modelo artístico que existia no século XIX, aquele da pessoa estar lá num local, aí o outro vai e pinta ela da forma como ela está, ou a natureza, a pessoa vai lá e pinta a natureza, pinta o sol, pinta as árvores. Eles vieram para romper e trazer um movimento totalmente diferente. O abstracionismo vai ser nós vamos ter os ready-mades, nós vamos ter também o dadaísmo, vai surgir também nesse período, o surrealismo vai surgir nesse período também. Então, o pintor representava o abstracionismo com obras subjetivas. Gente, o que vão ser obras subjetivas dentro desse contexto? O que vão ser obras subjetivas dentro desse contexto? Eu vou pintar uma obra subjetiva. Pintei. Vocês vão olhar, professor, mas eu não estou entendendo. Aí eu vou dizer, olha, essa obra ela é uma imagem, ela é um símbolo, uma tipologia do que eu estou repassando. Mas necessariamente eu não quero que todas as pessoas que estão olhando-a entendam. Só vai entender de fato quem tem um olhar artístico bem aguçado. Então, essa é a ideia de obras subjetivas. Da mesma forma que ele colocou aqui na página 300 para vocês, tá? Então, é desse aspecto aí. Na letra C, compare essas duas imagens com a obra mostrada na página 298. Nós vamos para a página 298. Tem lá a obra de O Consumol Mobilizado. O Consumol era uma espécie de região agrícola, onde as pessoas produziam gêneros agrícolas, gêneros animais, como por exemplo o frango, era um animal bastante produzido nessa região, granjas. E a pintura de Alexander Nikolaevich, de 1932 e 33. Ele quer que vocês comparem qual delas se assemelha com a pintura de Alexander. Aqui vai se assemelhar, Vou botar aqui para vocês não se confundirem. Semelhante.
imagem número 1. Semelhante é a imagem número 1. A imagem número 1 é que vai ser semelhante. Por quê? Porque ambas repassam a ideia de luta dos camponeses em favor do regime socialista soviético. Ambas repassam a ideia de luta dos camponeses em favor do regime socialista soviético. Ou seja, tanto a imagem 1 da página 300 como a imagem da pintura da página 298 dão uma ideia de que estão lutando em favor, mas a gente tem que colocar isso aqui, ó. Vai que dá a ideia de luta, mas contra o regime. A ideia de luta é a favor. Todo mundo a favor do Stalin, pegando em armas, lutando em favor do regime soviético, tá bom? Na letra D, qual das duas imagens era mais importante para o regime stalinista? Qual das duas imagens é mais importante para o regime stalinista? Deixa eu apagar ali do outro lado. Na letra D, nós vamos ter a imagem 1. Por que a imagem 1? Porque além da luta dos camponeses, a imagem exalta felicidade. A imagem exalta felicidade. Ou seja, quem está aqui na imagem 1 está como se estivesse gritando, conclamando o povo de uma forma feliz. Já na outra imagem, nós vamos ter pessoas armadas. Aí, para o regime, o mais interessante é que a imagem 1 fosse a mais interessante, tá? Vamos para a questão 3. Observe a tabela a seguir para responder as seguintes questões. Unidades agrícolas coletivizadas na União Soviética. Em 1930, nós vamos ter 5 milhões, né? 5.999.000. 1931, 13.839.000. E em 1933, 15.258.000. Né? Então, houve um aumento significativo. Que mudança ocorrida na agricultura soviética foi mostrada nessa tabela? Aumento acelerado dos campos agrícolas. Ou seja, óbvio que, observando os números, de 5 aproximadamente 6 milhões para 3 aproximadamente 14, depois 15, houve um aumento significativo em um ano, de 30 para 31 e de 2 anos de 31 para 33.
Então, houve um aumento bem acelerado, bem significativo dos campos. Na letra B, que medida adotada pelo governo soviético explica, né, essa mudança? O que nós vamos chamar de coletivização das terras agrícolas. Coletivização das terras agrícolas. Como é que isso acontece? O Lênin, quando assumiu o poder, foi o que Lênin fez? Tomou as terras da família do czar, tomou as terras da igreja ortodoxa e entregou para os pobres camponeses, com o lema terra, pão, terra, paz e pão. Perdão, terra, paz e pão. Entregando na mão dos camponeses a terra, ó, toma aí tua terra. Vocês vão fazer com que essa terra seja produtiva. O que foi que o Stalin fez quando ele assumiu? Ele tomou a terra do povo e disse, ó, vocês vão produzir nessa terra para o Estado, não é para vocês. Da mesma forma que ele vai fazer com os kulaks. Os kulaks eram camponeses que eram pessoas que eram ligadas à terra, mas não eram camponeses, eram como se fossem fazendeiros. Eles eram fazendeiros que tinham grandes extensões de terra e tinham camponeses que prestavam um favor para eles, trabalhavam na terra. E eles eram ligados ao czar. O que foi, quando o czar saiu, muitas terras dos kulaks foram confiscadas, mas o Lenin entregou a terra para o povo produzir para ele. E o que foi que o Stalin fez? Tomou para o Estado. O Estado agora que administra essas terras. O lucro é para o Estado. Por isso que não vai ter muita mudança significativa para a grande maioria das pessoas desse regime de Stalin, tá? Na letra C tem que efeitos o processo histórico mostrado na tabela teve sobre a classe social dos kulaks, né? Os kulaks tiveram suas terras confiscadas e entregues para o governo e o povo passou a utilizá-las. Porém, em benefício do governo stalinista. Com Lenin foi um pensamento, com Stalin foi outro pensamento. Vamos pegar essas terras e entregar na mão do povo. Depois toma do povo e bota para o povo produzir nessas terras, tá? Letra D. Qual relação pode ser estabelecida entre o processo representado na tabela e as características do regime stalinista? A relação entre o processo representado na tabela, o governo stalinista tinha como principal característica o domínio da região rural
e pobre. Como assim, professor? Essa região aqui era uma região de fácil domínio, por quê? Porque lá existiam camponeses, pobres, analfabetos. Era o local preferido de Stalin. Lá ele dominava a sua grande massa. Quem era contra ele era perseguido, era preso, era assassinado. As depurações stalinistas, volto a repetir para vocês, 23 milhões de pessoas morreram, né, durante o regime stalinista, enquanto que 6 milhões de judeus morreram no período do nazismo, Segunda Guerra Mundial, 23 morreram aqui na União Soviética, em sua grande maioria povos que não eram da Rússia, geralmente Azerbaijão, Turcomenistão, os ucranianos, muitos deles foram perseguidos e mortos por Stalin, né? Da mesma forma que eu ainda vou explicar para vocês sobre Hitler perseguir judeu, que era um povo que não era alemão puro, o Stalin também perseguia quem não era o russo mesmo, nascido na Rússia, né? Depois que virou União Soviética, era a Rússia mais 15 nações próximas ali da Rússia, né? Se transformou em União Soviética. Então, nós vamos ter a resposta na letra D como sendo essa alternativa aí. Na quarta questão, responda as questões-chave da abertura dos temas 3 e 4. Retomar, né? Retomar. Nós vamos responder essas duas questões aqui. Quarta questão, letra A. De que forma a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial contribuiu para a queda do regime czarista? Por conta dos inúmeros gastos com a guerra, problemas sociais enfrentados e a morte de 3 milhões de russos. Imagina, perdas econômicas, sociais e perdas humanas na Primeira Guerra Mundial. Vou lembrar vocês que a Rússia, ela não tinha condições mínimas de ter se lançado numa guerra, mínimas. Volto a repetir, não tinha material, não tinha colete, não tinha armamento para todo mundo, mesmo assim se lançou na guerra, tá? Na letra B, o que mudou na Rússia depois da Revolução Bolchevique de 1917, né? Novo modelo político e econômico vamos botar uma setinha aqui. Confisco de terras da Igreja Ortodoxa e do czar empréstimos de outros países incentivo ao trabalho.
Ou seja, essas características elas vão influenciar não só a economia russa, mas a sociedade russa depois dessa Revolução de 1917. A Revolução de 1917, ela tem como principal característica tomar as terras de quem é rico e entregar para quem é pobre, para iniciar o processo econômico, pedir empréstimos para iniciar esse processo e depois investir nos campos, investir nas fábricas, favorecendo a vida dos camponeses, dos operários, que é a grande massa da população que promoveu essa grande revolução, tá? Exercício corrigido, na próxima aula nós vamos passar para o conteúdo do tema 1 da unidade 1 do livro de vocês, o novo livro, tá? Nós vamos iniciar o conteúdo de crise de 1929, tá bom? Um abraço e até mais.